Mariana Arantes aqui, bem-vindos a mais um podcast Professores Protagonistas, o podcast que dá vez e voz aos professores de todo o Brasil. Escola pública, escola privada, escola grande, escola pequena, escola particular, escola de zona rural, escola em região quilombola, professor de ensino infantil, de Fundi 1, de Fundi 2, ensino médio, educação superior, todo mundo que está na educação, na escola, seja ali no chão da sala de aula, ou então pensando a educação, fazendo pesquisa, criando movimentos coletivos que ajudem a melhorar a qualidade de ensino da educação do Brasil e que tenham um propósito, porque todo educador trabalha com propósito, tem vez e voz aqui no podcast Professores Protagonistas. O podcast é uma iniciativa da comunidade Professores Importam. Te convido a conhecer a nossa comunidade, que é uma comunidade de apoio e gestão de tempo e de saúde emocional na escola para professores de todo o Brasil e que também está afiliada ao portal Educação Emocional, essa instituição de inovação social que já foi abraçada, inclusive, pela FINEP, no Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, no Prêmio Mulheres Inovadoras, e que fala principalmente sobre saúde emocional na escola, mas a partir da integralidade do ser humano. Gente, parece brincadeira, mas faz tempo que eu repito isso em todas as palestras. Professor também é gente, educador também é gente, e é gente que gosta, inclusive, de expor, de falar as suas dores e de contar sobre isso. A ideia desse podcast surgiu porque em todas as palestras que eu fiz, eu sempre escutei que os professores queriam mais espaço para falar, mais espaço para, de fato, serem ouvidos com atenção. Porque não é só ser ouvido, é a escuta, uma escuta atenta. É isso que a gente faz aqui. A gente dedica esse tempo a escutar atentamente. Como é o trabalho, o seu trabalho? Você pode se inscrever, inclusive, para contar a sua história aqui da educação no podcast. É só mandar um e-mail ou então entrar no Instagram do portal Educação Emocional. A gente quer professores, inclusive, que saiam da nossa própria bolha. Hoje, por exemplo, nós vamos até o Rio de Janeiro conversar com professores que, quando eu entrei no Instagram do coletivo deles, eles têm um coletivo chamado Educartoon. Eu confesso que eu fiquei ali presa, porque eu achei uma ideia muito legal, uma ideia simples, mas extremamente bem executada, de pensar fora da caixa e ajudar a discutir os bastidores da educação. Então, vamos fazer essa conexão com o Rio de Janeiro, vamos conversar aqui com os professores João Paulo Cabreira e Diego Marinho, do coletivo Educartoon. Professores, muito obrigada por aceitar o convite. Sejam bem-vindos ao podcast Professores Protagonistas. Obrigado, Mariana. É um prazer estar aqui com você. Vai ser uma honra bater um papo. Obrigado, Mariana. Esse é um espaço muito importante. A gente está muito feliz de estar aqui com você, compartilhar essa experiência. A gente tem tanta coisa para conversar que provavelmente a gente vai ficar uns 2 dias. Então, eu vou ser breve nas apresentações aqui, só para situar, né? Porque todo professor gosta de saber de onde o outro professor veio, de onde é que você veio, o que você fez, como é que surgiu tudo isso. Bom, o Diego Marinho é professor de arte do Rio de Janeiro, tem graduação em educação artística, artes plásticas, é mestre em educação, está fazendo doutorado em letras, estudando a linguagem das tiras em quadrinhos. E também é um cartunista premiado, já ganhou aí o troféu HQ Mix com a série de tiras Martim, professor de arte, e é um dos criadores do coletivo Educartoon. O professor João Paulo Cabreira é professor de Sociologia do Rio de Janeiro, formado em Ciências Sociais e mestre em Educação. E integra a coordenação do Fórum Estadual de Educação do Rio, representando a Associação Brasileira de Ensino de Ciências Sociais. Eu preciso dizer que eu achei uma forma fantástica unir a linguagem do cartoon com a sociologia, ou seja, para falar das questões sociais da escola, num tempo que a gente está tão carente de interpretação de texto. Será que... Eu mesmo assim já falei várias vezes, será que a gente precisa desenhar? Precisa, né, gente? Precisa. Ajuda, né? Ajuda. Como foi que surgiu a ideia do coletivo
do Educartoon? Bem, vamos lá. Então, na verdade, foi uma grata conjunção de acontecimentos, né? Os planetas se alinharam e tal. Já conheci o trabalho do Cabreira, gostava muito do trabalho dele. Do Diego. Eu vi assim, caramba, esse cartunista é muito bom, um dia eu quero fazer algum trabalho com ele. E, assim, em resumindo a situação, como é que foi que... a gente costuma falar que a realidade já manda a piada pronta pra gente, né? Então, a gente só tem que desenhar. Então, o grande roteirista do mundo, né? Vamos lá, na temporada Brasil, já manda as situações pra gente. A gente acaba escrevendo, desenhando. E o que acontece? O início do Cartoon se deu praticamente junto com o início do ensino médio. A gente estava no contexto, no CEP, reuniões do CEP, que os professores estavam dialogando como é que seria uma forma efetiva para que a gente passasse para os estudantes, né, para os trabalhadores, como o novo ensino médio era danoso para eles particularmente. E aí, nessas conversas, o que a gente poderia fazer, propomos uma ideia de criar quadrinhos como uma forma mais palatável, uma forma mais acessível e lúdica de comunicação. Não demonizando as outras formas, mas a comunicação, para ela ser efetiva, ela tem que tocar, ela tem que estar alinhada com a linguagem do povo. Senão, a gente cria barreiras, não adianta nada você falar um vocabulário mega acadêmico, erudito, que a gente acaba tendo efeito oposto. A gente não une, a gente separa. Então, nesse contexto... Concordo demais. Eu sou pesquisadora, eu escuto demais isso. Assim, existe um Olimpo acadêmico que não conhece o chão da escola, não dialoga com o chão da escola, que assim, um monte de teoria que não chega na escola, e parece que o chão da escola também não chega na teoria, né? Uma das funções, inclusive, minha função, porque eu também sou pesquisadora, é construir essa ponte. Porque não é possível, assim, parece um universo paralelo, parece tudo separado mesmo, dá nervoso. Perfeito, Mariana, exatamente isso também. Eu também na academia, estando na academia e no colégio, eu vejo isso, né? Alguns colegas até têm um pouco de receio. Não, mas por que você está fazendo? Para que você está fazendo isso? Justamente a gente precisa, né, nesse contexto de tanto ataque à educação, a gente precisa se instrumentalizar e, de alguma forma, chegar nesses lugares e devolver de alguma forma. Então, é uma mensagem mais rápida, assim, para o pessoal ler, porque a gente está com excesso de coisas sendo atropelados, né, automatizados, de uma maneira que fica difícil parar para refletir e mesmo acessar esse conteúdo de tanta demanda, tantos formulários, a gente fica cansado, né? O professor, os estudantes estão cansados dentro de sala de aula, né? Física, emocionalmente. Então, essa linguagem, ela acabou realmente... a gente nem esperava tanto assim, né, Diego? Mas ela teve um sucesso tão grande, porque o CEP, que o Diego falou, é o sindicato aqui do Rio de Janeiro dos profissionais de educação. Isso. E ele fez junto com essa atividade também junto com os estudantes, com as associações estudantis aqui, entidades representativas. Mas foram tantas cópias, Mariana, que chegou a 50 mil cópias rodadas pelo Estado. Né? Assim, você vê que há uma demanda por essa linguagem mais fácil, mais rápida, mais lúdica, que ajuda também. Que não seja necessariamente dependente da tecnologia. Né? Assim, ela usufrui da tecnologia, a gente usa a tecnologia para espalhar, mas ela não está ali, né, necessariamente no contexto da rede social. Ela interage. Essa primeira revistinha que a gente fez, ela tinha também QR Code, tinha trabalho pedagógico, ela tinha uma folha pedagógica, uma sugestão de atividade para os professores realizarem com seus estudantes. Então, foi um negócio que era uma interação mesmo com uma leitura, né? Para que as pessoas acessassem todos esses documentos que estavam saindo, né? E os professores... E aí o que você falou de sair um pouco da bolha, que os professores começarem a reconhecer que o outro, em outras escolas aqui da rede estadual, por exemplo, depois a gente foi vendo no Brasil inteiro, eles vão se reconhecendo. E aí quando você se reconhece, Mariana, para a gente de sociologia, é aquele momento que a gente faz aquela imaginação sociológica, a gente percebe que as coisas não são só individuais, que elas têm alguma questão social, que é preciso fazer esse debate público. Então, não é só com a gente que está acontecendo. Ele olha assim, caramba, então
ele ri, né? A gente ri, né? O Diego gosta muito de falar, ri dos opressores, ri de quem está, né, aplicando essas políticas, mas ela se reconhece dentro desses processos e ela, né, só ajuda a própria politização e do entendimento e da crítica, né, dentro da escola. Eu costumo dizer, inclusive, que em tempos de inteligência artificial, nós seremos salvos pelo pensamento crítico. Então, Exatamente. temos que fomentar o pensamento crítico. Mas é muito difícil fomentar o pensamento crítico quando as pessoas não leem mais do que a manchete. Né? Assim, em tempos de rede social, as pessoas não leem nem a legenda mais, né? Você vê assim, até nos posts assim, leia a legenda, pelo amor de Deus, né? Porque as pessoas não leem nem a legenda mais. Isso dá uma piada, hein, Mariana? Isso dá uma charge. A gente dá uma charge, pronto, tá vendo? Anotado aqui, anotado. Anota aí. Porque, assim, em tempos que a gente não lê mais nem a legenda, né? Assim, literalmente, a gente sente essa necessidade de falar assim, olha, eu preciso desenhar. Né, assim, no portal Educação Emocional eu tenho me dedicado há um tempo a falar sobre as dores dos professores. Eu tenho a felicidade de trabalhar com meu propósito de vida, que é cuidar dos professores hoje, e por conta disso eu passei a receber muitos desabafos de professores que pedem assim, olha, mesmo sem contar meu nome, porque eu sou contratado e eu vou perder o contrato se alguém souber, ou porque eu ainda estou vinculado à prefeitura ou ao estado. Você pode ler o que eu estou passando? E aí são casos de abuso, de assédio, de burnout, de desespero, de agressão, de abuso mental, de agressão física. E eu acho que a gente nunca teve... Eu achei que a pandemia tinha sido o nosso fundo do poço na educação. Depois eu achei que foi o ano seguinte, que foram os anos das agressões nas escolas. Eu falei, nossa, se tinha um problema que a gente não precisava depois da pandemia... foram os casos de agressões. Mas agora, eu sinto, e eu acho que foi por isso que eu fiquei tão encantada pelo projeto do Educartoon, porque eu vi ali um sopro de luz mesmo, assim, uma iluminação numa história, porque assim, hoje a gente perdeu o discurso favorável. Porque antigamente, pelo menos, o discurso da família era favorável aos professores. Hoje, nem isso. Nem isso, e talvez mesmo a gente esteja precisando, além de trazer mais leveza, trazer verdade, trago verdades e trago leveza, sabe? Um pouco aqui, um pouco aí. Eu acho que o Cartoon permite isso. Mariana, que assim, a gente tem sempre essa preocupação muito grande de tocar de assuntos que são assuntos muito difíceis, mas que anuncie também, né? Aí dos termos bem Paulo Freireano mesmo, de denunciar, mas anunciar também uma outra possibilidade, porque parece que só pode existir isso, a única possibilidade de escola é essa. Então, quando a gente chega e fala, não, existe outra possibilidade de escola. E aí é muito importante, e aí eu acho que esse espaço aqui também contribui e colabora para isso, por isso que eu destaco e fiquei feliz de estar aqui com você, é que os espaços das escolas de debate, de fala, estão sendo silenciados. Espaço de debate público, em geral, na sociedade, e a escola é um microcosmo, acaba sendo, né? Mas o espaço de debate na escola, de se falar as coisas, de se promover as coisas, de se discutir as coisas criticamente, elas foram esvaziadas e substituídas por orientações circulares internas e cada um lê a sua. E aí, na verdade, isso é um chamado para o debate, né? E é um chamado de colocar o outro para ele se reconhecer, para ele ver que também acontece com ele, para permitir diálogos, para permitir que as pessoas também, como você mandem um relato para você, ou surge uma piada aqui, como a gente já vai criar um aqui. Então, assim, essa troca tão importante, que é o que faz a escola, e não a gente, né, tá separado ali e botar uma substituir para a inteligência artificial, como seja lá o que for, são essas trocas humanas tão importantes, é o que está também gerando nossa tristeza, nosso adoecimento, né? E adoecimento das relações, porque não tem espaço para debate. Então as pessoas estão se matando dentro da escola, né? A verdade, assim, eu acho que vocês sentem isso também aí no Rio. Essa é uma queixa que a gente escuta muito dos professores na mentoria de educação emocional integral, na comunidade Professores Importam, que é uma comunidade que já nasceu dessa dor,
né, na comunidade Professores Importam, é uma comunidade online de acolhimento e de saúde emocional na escola, né, que a gente ajuda esses professores a discutirem e implementarem estratégias de saúde emocional na escola em todo o Brasil, mas além de não ter espaço para pensar sobre isso, não tem tempo, e os professores não estão conseguindo fazer o mínimo que é dar aula. Né? A gente já teve aqui no podcast, numa dos episódios passados, a professora que contou aquela história que ela falou assim, ó, pedi exoneração com 29 anos de estado no Rio Grande do Sul, antes de me aposentar, porque eu fazia tudo menos dar aula. Né? E quando ela falou isso, teve um eco no Brasil inteiro, e ainda dizendo assim, tem certeza que você não está em São Paulo? Na Bahia também está assim, Pernambuco também está assim, Rio de Janeiro também está assim, o Paraná também está assim. A gente teve professores que, infelizmente, estão morrendo dentro da escola de estresse. Claro, muito provavelmente tinham alguma coisa física, né? Tinham alguma comorbidade que intencionou isso, mas a gente não pode morrer de estresse no trabalho e passar pano para tudo isso. A gente não pode manter alunos se matando literalmente dentro da escola para tudo isso. Eu já acho, e o Rio de Janeiro ainda tem um outro contexto social muito forte, né, muito latente, que sempre sai pesquisa do quanto a violência da cidade impacta a vida da comunidade escolar. Né? A humanidade está sempre na escola. Né? Assim, O alimento é por onde sai tudo, né? A escola é um lugar onde todo mundo passa de alguma maneira, né? Exato. A escola é feita de gente, né? Não é feita de prédio. Sim, muito desse resultado, né, negativo da educação é uma atuação neoliberal na escola, né, que vê tudo como uma grande gestão de negócios. Esquecem, na verdade, que são seres humanos, né? Inventam soluções artificiais para um problema que é muito maior. Então a solução da educação seria colocar metas, transformar a coisa mecanizada, né? Mas onde é que está a real questão, né? Onde é que está doendo? Será que não está sendo respeitado, né, a progressão docente, as condições do docente, né? Como é que ele se encontra ali, como é que é aquela infraestrutura da escola, né? Então, no Educartoon, a gente acredita muito no humor como arma poderosa, até como dizia a Bell Hooks, né? Ela falava da autoatualização. Então, o humor ele serve como forma de cura, porque a gente consegue aliviar as questões. Lógico que ele não é uma resposta absoluta, mas ela alivia e ela autoatualiza também, porque através da linguagem leve do humor, leve porém informativa, a gente se dá conta das questões que estão acontecendo. Então a gente informa e ri ao mesmo tempo. E quando a gente ri, né, conforme o Cabreira falou, a risada não é diminuir o problema. Quando a gente ri da questão, quer dizer que a gente entendeu onde é que está apertando, onde é que de fato aperta. E a gente costuma... a gente se preocupa muito com o que a gente faz, com o que a gente brinca, entre aspas, né? Porque a gente coloca o dedo na ferida no opressor. A risada é do opressor, o quão ridículo ele é. A gente valoriza as pessoas que estão sofrendo essas opressões. E aí, nessa questão do humor, a gente, né, o Cabreira pode até falar muito bem isso, a gente se inspirou muito no Jorge Guidassi, né, que é o nome que está o nosso prêmio, que era um dos cartunistas do Pasquim, nosso grande exemplo, né? A gente tem uma tradição, né, Mariana, de dar linguagem pelo humor, do humor brasileiro e pela linguagem visual, né? A gente tem cartunistas fenomenais na nossa sociedade. O Brasil produz muito bem, né? Tão aproveitado. É uma abundância de matéria-prima, né? Inclusive, né? Que eu acho que ajuda. E aí colocar essa linguagem a serviço da defesa da educação pública, Sim. que está precisando muito ser defendida mesmo do chão de escola, que é uma questão mesmo de sobrevivência mesmo. Nós estamos adoecendo dentro de sala de aula, falta professores. Eu dou aula aqui numa escola de 2.400 alunos, circula
num turno, para você ter ideia, Mariana, 800 alunos, é um inspetor, e aí, quando o inspetor falta, é nenhum inspetor. Como pode, né? Nenhum evento, né, comercial, se a gente possa colocar assim, se deixaria 800 adolescentes circulando, né, sem um apoio, um suporte, né, uma orientação, acompanhamento. E aí resta aos gestores, resta, né, às secretarias, né, colocar a escola confinada dentro da sala de aula, que também é um erro, porque todos os espaços da escola é um espaço educativo, né? Isso. Desde o momento que não é só ali na folhinha que ele coloca, mas todo o espaço dele é um espaço educativo. Então, se todo esse espaço não está funcionando, a aula do professor não funciona. A gente acaba fazendo todas essas outras funções que estão lá e não estão sendo dada importância na escola, e a gente não consegue fazer o nosso. Assim, é uma luta constante contra o espontaneísmo, né? Porque seu planejamento é cortado o tempo todo. Então, assim, para você conseguir manter o que é essencial na educação. É uma coisa que é meio maluca, assim. A gente, quando se debruça pelas pesquisas, a gente vê o seguinte, bom, mesmo que eu queira bater meta, né? Mesmo que tenha essa coisa da empresa, do neoliberalismo, não sei o quê, eu quero, vamos tratar como empresa, para bater meta. Mas para bater meta, você tem que ter um mínimo de ferramentas. O professor não tem esse mínimo de ferramentas, não tem esse mínimo de estrutura, mas mesmo assim exige que ele bate a meta. Então, assim, não tem gente para isso. E outra coisa, é uma meta só para tudo. Né? O IDEB, que é a nossa grande régua, né? O IDEB, SAEB, enfim, a régua do cognitivo, da lógica cognitiva, que é a nossa grande régua, ela esquece que o cognitivo ele só existe no pessoal. Né, assim, são pessoas que pensam, né? A escola é um ambiente feito por pessoas para outras pessoas. Eu, pessoalmente, sempre defendo que enquanto a gente não aprender a colocar as pessoas antes dos problemas, a gente não vai conseguir pensar uma escola humanizada e muito menos humanizadora. A escola, hoje, a grande preocupação é com a desumanização do ambiente escolar. A gente normalizou a violência, a gente normalizou a indisciplina, a gente normalizou a falta de respeito e agora estamos normalizando as agressões físicas. E nem o discurso mais da família a gente tem ao nosso favor. Nem o discurso. Como é que a linguagem do cartoon e o pensamento, e vocês usam esse pensamento crítico que está aí na base da sociologia, ajuda nisso? Os alunos sentem-se ouvidos, os outros professores sentem-se ouvidos aí? Uma coisa interessante. Pode falar, é porque foi um retorno muito interessante para a gente, né? Pode falar, né? A gente vai completando, que tem as histórias boas. Beleza. Uma coisa interessante, na primeira leva de revistas, a gente fez essas revistas físicas, a gente também tem esses meus quadrinhos online, para quem quiser dar uma olhada lá. Quando a gente levou esses quadrinhos, e eles foram distribuídos nos colégios, a gente começou a ter retorno desses estudantes. E isso foi a melhor coisa que a gente estava vendo. Então, a gente ouviu coisas como, poxa, então, agora eu entendi como é que isso vai acabar, esse novo ensino médio vai impactar a mim. Então, quer dizer que vai ser mais difícil para eu estar no ensino superior, porque eu não vou ter essas disciplinas, e os outros colegas lá que têm uma situação boa de vida vão poder pagar para cursinhos e vão entrar? É isso? Então, assim, mastigar aquela questão e transformar uma conversa mesmo, não só um monólogo, porque muitas vezes o que acontecer é isso, né? Fala, mas cadê o retorno? A gente tem que ouvir, isso é fundamental, até para a gente pensar uma educação não mecanizada, como você falou, uma educação humana, né? Pessoas pensam, gente, o futuro não é o chat GPT na educação, né? A gente não vai resolver as coisas com a tecnologia. A melhor tecnologia que já existe somos nós. Nós somos a melhor tecnologia que existe. O que tem que ser feito com uma melhor educação é valorizar a jornada docente. Um docente bem valorizado, bem remunerado, com saúde, ele vai dar a melhor aula possível. E a educação, essa coisa homogeneizadora daquilo, acaba ignorando as questões locais e regionais. Então, não adianta uma visão de meta universal. Isso acaba apagando tudo. Acaba apagando especificidade. Mas aí o Cabreira
complementar o cabelo. A escola é muito plural, né? Mas a gente teve um retorno muito legal, que a gente até não esperava que fosse ter essa divulgação tão intensa, né? A gente foi fazer botar o desenho numa camisa numa reunião do sindicato uma vez e fez uma fila gigantesca, a gente teve que interromper para mandar pelos correios, pegar os endereços das pessoas, porque a gente já não conseguia mais fazer. Mas, assim, eles falavam muito isso de se reconhecer, né? Os estudantes entenderem o que era, de reconhecer que era uma situação que não era só de, tipo, isso não acontece só comigo, tipo, se está no desenho, porque outras pessoas estão passando, outras pessoas estão passando. De coagir aquelas pessoas que também são oportunistas nesse processo, né? E não pensam no coletivo, que nós temos também. E a gente fala que foi mais impactante aqui, quem produz esse tipo de política, né, que não é exatamente uma política pública para a educação, é tudo que a gente contraria, eles também deram retorno para a gente, eles também ficaram muito chateados, só que eles ficaram chateados. E aí a gente estava no caminho certo, porque a gente não imaginava que eles iam se incomodar tanto, Mariana. Sim. E aí a gente criou um lema aqui no Educarto, que é isso, eles não se importam, a gente fala isso o tempo todo, que eles não se importam de fazerem maldades com a gente nas escolas, não se importam de passar aquela quantidade de tudo, mas eles se importam de serem ridicularizados. Isso é inacreditável, eles realmente se importam. E aí os professores deram muito esse retorno para a gente, assim, do tipo de se sentir encorajados, né, de não sentir tanto oprimido de quando entrar, aquela figura porque reproduz exatamente aquilo, eles falam que riam baixinho, né? Isso aí é resistência, né? É poder, de alguma maneira, né? Então a gente percebeu que linguagem e poder tem tudo a ver, né? Linguagem e poder. E no momento que o professor se sente atropelado, sem tempo até para respirar, porque já não tem tempo para almoçar, tem 3 vínculos, já não ganha o suficiente, está se sentindo invisibilizado. Todas as formações são voltadas para o protagonismo do estudante. Ok, tem que ser, o estudante é o grande protagonista da educação, mas o professor não pode ir para baixo do tapete, nem ser coadjuvante e muito menos antagonista, como está sendo colocado hoje. O professor virou o antagonista e aquele que... Ele veio, inclusive, parece que ele veio para estragar a peça. Né? Se a gente for colocar numa outra linguagem artística, parece que o professor é aquele que vai rasgar o desenho, que vai acabar com a peça de teatro, que vai fechar a bilheteria, que não vai deixar que a escola aconteça. A gente escuta no discurso hoje. É um momento difícil, Mariana, porque tem que qualificar, nós, professores, tem que fazer a sociedade entender o nosso trabalho, fazer o governo entender o nosso trabalho e nos dar a oportunidade de desenvolver, de qualificar o nosso trabalho. Então, assim, tudo roda em torno de que, na verdade, o Brasil parece que não entende o que é educação, entendeu? A educação precisa de uma intencionalidade, a educação exige certas habilidades, certos conhecimentos escolares, certos conhecimentos regionais, certos conhecimentos. É necessário ter um professor numa escola só, é necessário que o professor tenha conhecimentos pedagógicos, conhecimentos psicológicos, conhecimentos da realidade do aluno. Então, assim, não entende a complexidade do professor e por isso que ele precisa de um alto investimento na sua formação e precisa ser remunerado para garantir esse processo. Ele precisa ser muito bem remunerado. E o que nós estamos vendo hoje é o uso inadequado dos estudantes. Então, eles são mais importantes. É claro que tudo isso é para formar a juventude, para formar a sociedade, né? Para ter uma sociedade que funcione corretamente. E a gente está fracassando. A prova disso a sociedade está pagando o preço do que está fazendo com a educação pública, com a educação no geral, né? Porque as particulares também, a educação no geral, vamos colocar aqui, né? Então, realmente uma situação difícil para a gente, mas continuamos esperançosos de que vamos conseguir fazer a sociedade entender a importância, mas não a importância porque a educação é bonita, a educação... entender por conta da complexidade que é educar, do que é necessário de muito investimento. E não confundir também a importância da educação com a militância da educação, que também é um discurso extremamente irritante.
né? Que assim, vocês estão militando. Não, veja, não estou falando nem de governo A ou de governo B. Eu estou falando de educar para humanizar. Estou falando dos seres humanos que já estão em sala de aula. Isso é como política, não é independentemente do governo, é de Estado. Né? Assim, 20 anos, 10 anos, né? Isso, e fica essa desconstrução, etc. É muito. Não sei, mas eu não posso. Eu preciso pedir para vocês mostrarem as coisas aqui. Vamos dar um jeito, botar na tela. Entendeu? Olha, a gente está divulgando aqui o Instagram, né? Cada um com seu @, vai ficar lá disponível no YouTube. Inclusive, se isso faz sentido para você que está aqui nos assistindo ou nos ouvindo, por favor, compartilhe esse vídeo com alguém, manda aí no grupo da sua escola, dos seus outros professores, porque esse também é um movimento para que a gente fortaleça a educação, mas tem que fazer sentido para você que escuta, não é sentido para a gente. A educação não precisa fazer, ela tem que fazer sentido para mim, mas ela tem que fazer, sobretudo, sentido para quem escuta, né? Para quem está sendo educado. E é a mesma coisa o podcast, né? Faz sentido total para mim falar sobre isso, mas está fazendo sentido para você? Se está fazendo sentido para você, se você se identifica com esse movimento que nós estamos criando, de professores importam, de saúde emocional na escola, né? Que são as hashtags que a gente mais usa. Hashtag professores importam, hashtag saúde emocional na escola, né? Se isso faz sentido para você, ajuda a fortalecer esse movimento. Mas dá para a gente mostrar alguns trabalhos de vocês do coletivo? Olha, tá dando botar? Já tá aí, eu acho que já tá, não? Deixa eu ver aqui. Autorizado. Deixa eu colocar, vou adicionar. Pronto, foi. Aí. Acho que tá aí. Legal. Esse daí é o seguinte. Essa daí foi uma tira, né, que acabou virando um cartaz que virou meio que a grande bandeira da campanha da gente sobre o novo ensino médio. A gente tentou simplificar o que é o novo ensino médio. Então, está aqui, em primeiro lugar. Né, ô, Cabelo, acho que dá umas voltas. Isso aí é o quadro mais avançado, se eu não me engano. Esse é o meu preferido, né? Ele ficou espalhado. Vou botar até o final. Tá lá no começo. Não, tá, já estava no início, né? Tá. Não, tá certo. Pode avançar mais um quadro, por favor. Avança um. Beleza. Então, uma educação emancipatória, né? Tem esse pensamento, né, freiriano, né? A gente está ali, nós não somos os mestres do universo, não. A gente está ali como facilitadores, mediadores, para que os próprios estudantes consigam, né, chegar aonde a gente quer que eles cheguem, né? Que eles emancipem, que eles não tenham um pensamento de educação tecnicista, né? O importante que a gente está falando da criticidade. Que educação a gente quer de verdade? A gente quer que eles repitam coisas ou que eles pensem de fato, né? Entenderem por que eles estão ali, como eles foram parar ali. Então, próximo quadro aí, por favor, Cabreiro. Com uma educação emancipatória, aí está crescendo, as folhinhas, né? Aí floresce na cabeça dessa jovem, aí no próximo. E aí está com o novo ensino médio, tem uma folhinha. E aí ela é cortada. E aí, tá olhando o quê? Vai trabalhar. Porque o novo ensino médio, né, ele colocou... ele não quer que nossos estudantes eles desenvolvam o pensamento crítico. Então ele coloca, não, a gente faz um trabalho de que os jovens possam se capacitar para ir direto no mercado de trabalho. Tá, ele vai direto no mercado de trabalho, mas ele só querem que ele seja uma mão de obra ou quer que eles pensem no contexto maior disso tudo, que produz isso tudo, né? Que ele produza, né? Que ele seja um cara que está produzindo. Para aprender, para se apropriar do conhecimento, é preciso produzir também conhecimento. Né? O conhecimento é produzido, né? Não é um objeto que você joga a pessoa e a pessoa recebe. Né? Por isso e o conhecimento é desenvolvimento, né? É desenvolvimento, é bem essa cultura mesmo de semente. Eu costumo falar isso sobre educação emocional, que é uma lacuna na formação docente, né? A gente não vê sobre educação emocional nas licenciaturas, nem depois da pandemia. Na própria Universidade Federal de Pernambuco, a gente ainda trata isso como uma disciplina eletiva, né? E eu não estou nem chegando no campo da inclusão, da necessidade para as neurodivergências e tal, mas eu considero muito o trabalho que a gente faz de vamos lançar sementes
para que floresçam. Mas se a gente está jogando direto na pedra e ainda abafando para não crescer, não vai dar em nada mesmo, e ainda vai tirar a oportunidade de qualquer coisa floresça. Perfeito. Aí, no caso, tem relação com o que a gente estava falando agora há pouco, né? Então, a gente luta pela educação, mas qual a educação que a gente quer de verdade? Uma educação bancária, uma educação emancipatória? Então, a luta que a gente tem pela educação não é só defender a palavra educação. Qual o significado epistemológico? Que educação a gente quer levar para que a gente acredita, né, que funcione? Então, assim, é um problema, por exemplo, o pessoal da extrema-direita que eles veem o mundo como se fosse educação algo cartesiano, X e Y, né, uma educação bancária. Mas o que adianta só decorar coisas, repetir coisas, vocês não entendem isso. Então, a gente vê que eles combatem uma educação decolonial, eles combatem uma educação com pensamento crítico, eles acham que isso não é importante, mas veja, a educação é para além da sala de aula, é para eles se entenderem como pessoas que vivem essas questões, essas mudanças sociais, né? Então, é esse tipo de educação que a gente quer, para além da sala de aula. E essa metáfora que você já anotei aqui, outra charge, a Mariana tá ajudando a gente. Jogar a semente e tem que ter o terreno preparado, não adianta jogar na pedra, tudo. Anotei aqui já, por isso que eu baixei aqui. Olha as parcerias surgindo, tá vendo? Quando a gente conversa, surgem novas possibilidades de parceria, tá vendo? Muito bom. E essa máquina de moer é poderosa, hein? Essa foi, né, Diego? Isso aí o pessoal falou pra gente, a sensação, a gente pegou foi mais de uma pessoa traduziu o sentimento que estava tendo como se a secretaria fosse uma máquina de moer gente. E aí o interessante foi que essa frase, a gente ouviu ela se repetindo também em vários estados, falando assim de várias redes estaduais, né? A gente sentiu as redes estaduais, as redes municipais sofrendo muito pelo país todo, com essa sensação que é uma máquina de moer gente ali, né? Um processo ali de violência, sem porteiro, abandono, adoecimento, dando aula que não foi formado, várias turmas, vários planejamentos, assédio moral, sem coordenador, salas lotadas, salário baixo, estresse, silenciamento, tantos outros que depois apareceram, viu, Mariana? Faltou esse, faltou aquilo, sempre aparece mais um. Não coube tudo. Dá para fazer uma série. Aí eu brigo, já foi triturado, tá lá embaixo já. E depois disso tudo, o inimigo são os professores, né? Que não trabalham direito. Né? E aí esse é um processo muito cruel de responsabilização e criminalização do professor e do aluno, né? Existe um fracasso escolar, não está dando certo, é culpa do professor e do aluno que estão lá na ponta, né? Então vamos ver o processo, né? E não o fim. O que está causando isso tudo, né? Tentar entender, né? E aí você falou de jogar a semente e ter o lugar correto. A gente fala muito sobre infraestrutura. Essa é uma questão que os estudantes falam muito com a gente. E essa aí foi uma parceria muito legal. O Diego fez aí com uma ideia de uma estudante, né, de uma associação de secundaristas aqui do estado do Rio de Janeiro, a ERJ, aliás, vou dar um abraço para eles aí. Deram essa ideia e aí a gente executou essa ideia, o Diego executou essa ideia, muito interessante, que essas brincadeiras, assim, né, ajude o pessoal a encontrar o ar-condicionado, né? E aí várias secretarias, e isso foi, acho que até um pouco antes desse processo todo do calor extremo, né? Que a gente sofreu aqui no Rio de Janeiro e outras cidades também sofreram. Sim. E você não tem a climatização, né? Nem o ar-condicionado, a climatização dos espaços das escolas adequados, né? E às vezes algumas nem ventilador, né? Verdade. Nem ventilador, assim, às vezes tem um ar-condicionado, mas não tem a manutenção do ar-condicionado. Basta colocar um ar-condicionado, né? Tem um ar-condicionado e a rede elétrica não suporta. Gente, assim, limpo, eu faço muita palestra para redes, né? Eu já estive em mais de 100 cidades do Brasil. E geralmente, quando a gente vai para a cidade e a prefeitura contrata para uma rede, prefeitura ou estado, que seja, é sempre o melhor lugar, né? A gente sempre pensa nisso, é sempre o melhor lugar. Mas às vezes a gente olha aquele melhor lugar e fala, poxa... Imagina o pior. Como assim não tem água? Pois é. Água gelada, quando tem água quente. Né? Não, como assim? Não tem água para lavar a mão no banheiro? Surreal.
né? Como assim não tem água para lavar a mão? E eu não estou falando do interior do Nordeste, não. Antes que alguém venha com um ataque xenófobo, mas quem mandou querer morar no Nordeste? Porque é uma coisa, por incrível que pareça, eu escuto isso. Aí eu falo assim, olha, eu não sei se eu tenho dó, se eu vou perder meu tempo explicando, mas deixa para lá. Isso não é uma coisa do interior do Nordeste. Vários professores relatam para a gente, assim, porta de banheiro que não fecha, né? Professores para irem ao banheiro no interior de São Paulo mesmo, às vezes uma tem que segurar a porta para a outra usar o banheiro. O Rio de Janeiro também é assim. Quem já teve em escola pública sabe que os professores têm cada professor tem uma chave do banheiro. Né? Tem a cotinha do papel higiênico, tem a cotinha da água, tem a cotinha do café. Mas isso a secretaria não tem que prover, senão, assim, mas da água para lavar a mão tem. E assim, é o mínimo de condições. Já que querem tanto medir a régua como uma empresa. Exato. Né? Então, isso, né? Não que a gente seja movido a café, assim, mas... Café é muito importante. Mas é uma coisa importante, mas ajuda. Como é que a gente pode aceitar aquela pauta neoliberal de que, na verdade, a diferença está na meritocracia, se há uma diferença visível entre a infraestrutura de um colégio particular, né? Vamos comparar o colégio do Lehman com um outro colégio normal, né? Que não tem ar-condicionado. Será que nossos alunos não estão se esforçando bastante? Ou será que é muito difícil assistir uma aula com calor? Né? Sim. E aí, lembrando uma pergunta que você tinha falado, como é que o pessoal recebe, chegou aos nossos ouvidos, né, que o pessoal da secretaria se incomoda tanto com as tiras que eles estavam procurando um cartunista para contratar também. Olha como é que está funcionando. Para fazer o contraponto. O professor quer demais, etc. Esses professores... Chegaram a fazer um, mas não foi muito sucesso. Tentaram mesmo fazer um? Tentaram. A gente fez até uma live no dia que eles tentaram. Você lembra disso, Diego? Tentaram fazer uma cartilha contra uma contra-cartilha. Eles não estão dizendo, a linguagem do cartoon realmente funciona e está doendo. Então, machucou, funcionou. É sinal que está no caminho certo. Essa aqui eu trouxe aqui porque ela traz a ideia de uma escola, né? A gente criou uma escola fictícia e aí as pessoas se identificam muito, né? Porque acaba todo mundo se identificando como se fosse a sua escola. Mas aqui mostram no colégio. Tá conseguindo ver aí, Diego? Posso ler. Isso aí é o colégio do professor Martim, né? É um colégio que não existe. Aí tá a legenda, né? Enquanto isso, no colégio estadual Miranda de Lourdes, que não existe, tá? Aí tá alguém falando lá, né? Lá na sala, Marquinhos. Tem um professor lá que é o nome do Marquinhos, chama de Marquinhos, só para contextualizar. A Secretaria de Educação parece não concordar com a proposta a respeito da matriz curricular para o novo ensino médio que a categoria docente propôs. Que é Martim, meu nome é Martim, aí passa a página aí. Dentro da sala de aula, né? Precisamos insistir com as propostas de manter todas as disciplinas em todos os anos do ensino médio, com pelo menos 2 tempos cada. Aí o outro professor concorda. Aí, passando. Afinal, vai ter alguma alteração no texto da matriz curricular do ano que vem? Aí, sim. Aí, passa aí. Onde diz 2024, vão mudar para 2025. Ou seja, mudança de ano. Aqui a gente tem uma briga muito grande, que não, né? Em todo o Brasil, porque todo mundo fala para a gente que sociologia, filosofia e arte são matérias fundamentais, essenciais para a formação humana, para a formação do trabalho, que é tão necessário. Mas aí, quando a gente vai falar dessas disciplinas sendo garantidas para os filhos da classe trabalhadora na escola pública, aí se torna um problema. Ela só é um problema na hora que chega para garantir esse acesso, né? Então, essas disciplinas, elas ficam lutando para se manter, né, aqui no Rio de Janeiro, infelizmente. Nós não estamos ainda nos 3 anos, já estivemos, mas foram retiradas. Conseguimos um avanço um pouquinho de uma série de Sociologia, Filosofia e Arte, continuou ainda uma série só. E são matérias hoje, no mundo de hoje, Mariana, como você falou lá no começo, tão essenciais, né? Esse mundo tecnológico, ele é justamente o contrário do que estavam se pensando, né? Não vai ser agora mais do que necessário sociologia, filosofia, artes, matérias como essa. E quem está dizendo isso é a régua, né, do neoliberalismo, que é a Organização Internacional do Trabalho.
Entendeu? Exato. Isso não é. Assim, isso que é muito difuso na educação, fica até difícil explicar, porque as pessoas não querem ler, mas nem a legenda, né? Elas só leem a matéria, só leem o título, só leem a manchete. Mas, assim, a própria Organização Mundial do Trabalho tem dito que vamos precisar investir nas chamadas soft skills. Já precisamos. O que são as soft skills? São as habilidades humanas não tangíveis. A gente vem de uma filosofia muito positivista, né? Que a gente deu valor a tudo aquilo que a gente pode quantificar, comparar, encaixotar e até botar preço. E no caso, por exemplo, aí puxando a sardinha para o nosso lado aqui na educação emocional, é impossível. Né? Eu reajo, eu tenho raiva, todo mundo tem raiva, mas a gente foi escondendo isso com o passar dos séculos e não deixou isso fora da escola só. A gente deixou isso fora da vida humana. Tanto que todos nós aqui da nossa geração, os 30 a mais aí, pelo menos, temos, eu já sou 50 a mais, mas enfim, todos os 30 a mais aí, pelo menos, temos essa história do homem não chora, menina não sente raiva, porque senão você não vai para o céu, porque raiva é pecado, deixa a emoção fora disso, enxuga o choro e vai fazer a prova. Sim, né? Assim, isso é da nossa força cultural. E a própria Organização Mundial do Trabalho está desconstruindo isso. Falou, olha, precisa ter inteligência emocional, que não é engolir as emoções, é gerir as emoções. Precisa saber falar de forma eficiente, ter uma comunicação assertiva, mas com mais clareza, com mais objetividade. Isso tudo é humano. Né? Isso tudo é humano. Então, é um contraponto mesmo, e a sensação que muitos professores têm, esse cartoon é genial, que é a senhora muda o ano e é só o ano. Só o ano. Só o calendário. Mas quando muda o governo, também muda a insígnia. Ela tá dando um montão de ideia de tira pra gente. Bem-vindo do cartão. Vem escrever com a gente. Vai ter que conversar com a gente, Mariana. Vai ser um poço de... Vou anotar aqui essa também. Não é só o ano, não é só o ano. Essa é muito boa. Gente, é muito legal esse trabalho. Essa, para chegar, esse é um professor ou é um aluno aí nessa chave? É um professor correndo para pegar o ônibus. A luta contra... o Martim está tentando pegar o ônibus, né, indo para o trabalho. A luta contra o novo ensino médio nada tem a ver com as questões salariais, eles disseram. Né? Complementar os meus horários em outros colégios, porque o novo ensino médio diminuiu a minha carga horária, nada tem a ver com salário, eles disseram. Tem que pegar componentes curriculares extras, que nada tem a ver com a minha formação, para complementar a minha renda, mesmo sabendo que isso não será contabilizado na minha aposentadoria. Também não tem nada a ver, eles disseram. Não tem nada a ver com a renda, eles disseram. Eu já digo, nesse jogo de despolitização na categoria, eu que não me rendo. Isso foi importante, foi uma discussão, Mariana, de que, porque às vezes as pessoas não querem discutir o novo ensino médio, querem discutir só a questão salarial, e elas estão intimamente ligadas, né? Porque o novo ensino médio é o que produz esse entendimento de baixos salários dos professores, né? Porque o professor ele é rebaixado mesmo, como simplificado a sua profissão, tirado a sua complexidade, ele é só um explicador. Explicadores são importantes, palestrantes são importantes, mas o professor em sala de aula é uma profissão e é uma outra atividade, entendeu? E aí eles querem rebaixar e generalizar, e isso faz com que, quando a gente não tem alguém que se especializa no seu campo de ensino, né? Então você não tem um especialista de ensino de sociologia, um especialista de ensino de filosofia, mas vai ter um professor que vai se formar em tudo, você também baixa esse salário, porque se você tem um cara especialista, ele é mais caro. Então é uma forma de baratear os professores. Essa lógica de tornar mais barato, que é uma lógica de mercado, não pode ser a lógica de educação, entendeu? Ela tem que ser pensada como uma questão de direito, não como uma questão de lucro, né? Porque todo investimento, ele tem, que não é gasto, né? Tem que ficar repetindo essa discussão o tempo todo, né? Todo investimento, ele dá um retorno. Então, o que a gente está querendo dizer? Quando a sociedade, com seus governos, estão decidindo não investir nos professores, e não investir nos funcionários, não investir nos estudantes, não esperem retorno, porque não teremos o retorno que a gente espera.
entendeu? A gente vai ter um retorno ruim. Nós já estamos pagando caro por esse processo de barbárie que a nossa sociedade começa a enfrentar. Realmente é uma relação que está para além das discussões partidárias, etc. É uma discussão sobre sociedade, uma discussão sobre coletivo, inclusive de reconhecimento da pluralidade da nossa sociedade, né? Mas, assim, qualquer escola que você fizer, ela só funciona se tiver investimento. Temos vários exemplos de escolas que funcionam na nossa sociedade, federal, de tecnológica, vários tipos, até, né, religiosa, etc. Mas o que faz elas funcionarem? Tem investimento, tem professor, especialista. E é um investimento no capital estrutural, mas também é um capital humano. Né? Eu me lembro que quando eu comecei a migrar para o campo da pesquisa, eu era uma professora extremamente feliz e tal, em sala de aula na universidade, mas quando eu migrei para o campo da pesquisa, o que me chamava a atenção era uma coisa que já me chamava a atenção no jornalismo, que é a curiosidade mórbida, porque assim, o que faz uma pessoa ficar parada diante de um corpo estendido no chão e não levar os filhos para a escola, por exemplo, numa comunidade, que ela para e fica olhando. Então eu sempre me perguntei, né, que tipo de seres humanos estamos ajudando a formar? E aí na escola, que tipo de seres humanos estamos ajudando a formar na escola? Mas hoje também com essa precarização da valorização docente, do docente em si, do humano docente, do ser humano professor, eu tenho me perguntado que tipo de seres humanos também nós estamos nos tornando. Porque o professor que está extremamente adoecido, muitas vezes ele nem consegue, até o burnout leva a isso, a gente não tem nem consciência né, desse adoecimento docente. O burnout não é uma dengue. Sim, é verdade. Assim, não é um mosquito. Não existe um mosquito que você foi picado pelo burnout, você adoeceu e agora você está com depressão em último grau, síndrome do pânico, despersonalização, sobrecarga, excesso. Você está com um adoecimento, um sofrimento excessivo, né, física e mentalmente, um esgotamento. Não existe essa dengue, né? Não é uma dengue, não é um mosquito, não é um vírus, nada disso. É um processo. A educação é um processo. Mas a gente está tão longe, né, disso. Às vezes eu confesso que, assim, para mim é um bálsamo encontrar outros professores também falando disso, porque às vezes a gente parece que fica falando no vazio, né? Vocês sentem isso, assim? Bastante. Porque vocês se surpreenderam com o alcance das tirinhas, então eu estou perguntando isso mesmo, assim, vocês se surpreenderam também nesse sentido, não só da linguagem, mas do discurso? Opa, tem mais gente pensando como a gente? Isso foi um pouco curativo, como o Diego falou, Mariana, para a gente também. Foi um processo que nos ajudou também pessoalmente, entendeu? Porque compartilhar esses momentos, entender que não é porque nós mesmos, Mariana, não víamos algumas coisas que a gente passou a ver com esse contato, com esse diálogo. Então, por incrível que pareça, mesmo estando acompanhando a discussão, estando dentro dos debates, a gente não conseguia enxergar apenas quando tem essa troca, esse compartilhamento, que a gente olha para o outro, né, e faz essa conversa e se discute esse tema, é que a gente começa a se enxergar e, opa, pera lá, isso também está acontecendo. Então, é um processo da gente olhar para o nosso dia a dia e fazer essa reflexão crítica e também expressar isso através da arte. Então, assim, isso mostra a importância dessas disciplinas como prática mesmo dentro da escola, que não há espaço para a gente fazer isso, entendeu? Toda vez que um professor dá uma boa aula de filosofia, que ele fala de ética, meus colegas de filósofos, que ele fala de ética, que ele fala de estética, quando um professor de arte dá uma boa aula ali sobre, seja o que for que ele escolher de expressão, para ela não saber se expressar ou entender como que é a arte na nossa sociedade, sintetiza ali as questões humanas. Quando um professor dá uma boa aula de sociologia para explicar essa imaginação sociológica, isso faz toda a diferença até mesmo na saúde, da gente se entender. Então, e para isso a gente precisa tá protegido, precisa estar entendendo o que está acontecendo, ter esse espaço para nos reconhecer, para a gente conseguir dar uma boa aula, entendeu? Então, assim, é um processo muito dialético que a gente experimenta nesse coletivo, que a gente está produzindo
Hoje aqui você está falando, aliás, a gente quer conversar mais com você. Está saindo várias reflexões aqui de ideias sobre as emoções, sobre as questões que a gente está, quem está conversando, estão pensando juntos. Você está falando, ele está falando aqui, eu estou pensando também sobre os processos. Isso aqui vai ter que ter uma etapa 2, uma parceria. A gente, olha, a gente vai beber muito dessa fonte para levar para os professores que fazem a certificação em educação emocional integral. Eu estou assim, maravilhada. Olha aí uma sobre saúde emocional na escola. Justamente isso. Logo a próxima. Logo essa próxima falando da questão da vocação. A gente não tem vocação para ser maltratado, né? A gente esperando aí ser pago, sentado. É uma situação, é um retrato de como os professores estão se sentindo imobilizados e silenciados, né? Você vê que a boca não aparece, né? Tem detalhes que a gente coloca aí que a boca não aparece, não é falado, o papel está no... O corporal dela também. Ela está olhando ela está fechada, porque, né? Ela está olhando o papel no chão, o livro no chão, porque ela não consegue se apropriar com o seu trabalho. O seu trabalho está ali e ela não consegue tocar o seu trabalho. E ela está sentada e, né, esperando, né? Até a falta do piso. Eu não sei se foi intencional, mas aí lendo assim, olha, esperando pagarem o piso, né? Assim, tem uma sombra no piso, mas não tem um contexto desse piso, porque nem o piso os professores têm. É isso mesmo. Foi retirado. A primeira versão tinha o piso, depois foi tirado. Depois foi tirado. Então, fiz bem essa leitura. Assim, nem o piso tem. E isso é nacional. Os professores falam muito sobre isso. Gente, não é nem o piso. E aí a importância dessa charge, por exemplo. Na tira, no humor, ou até na charge também, ela não precisa ser 100% de humor. Ela funciona como crítica social também. Pode ser com humor ou não. Mas a crítica está presente. Qual o pensamento da gente? A gente entende que quando você reforça aquilo, você não naturaliza a situação. Mas professor está ali porque se ele faz parte dele sofrer aquilo tudo, é um herói, né? Cria aquela ideia, não tem heroísmo nenhum, né? A gente tenta não naturalizar a situação, mostrando que aquilo é um absurdo. Então, é uma luta contra a naturalização, que é o pensamento que eles querem introjetar na cabeça da gente. Não é natural o professor sofrer, não é natural morrermos em sala de aula, não é natural que a gente seja desvalorizado, não tenha progressão de carreira, seja socateado, que a gente está ali pelo amor, a gente está ali, lógico que a gente ama o que a gente faz, mas olha, por que todas as áreas de conhecimento, ou melhor, todas as outras profissões são valorizadas, por que o professor e professora também não deve ser, né? Então, a nossa luta é contra a naturalização do absurdo. Então, para isso, a gente tem que reforçar em imagens, porque senão a gente não tem mais aquele impacto. Se for natural, a gente já está perdendo. Então, a luta da charge da tira é um pouco para massificar e manter essas questões correntes, né? Eu queria dizer, assim, que vocês ficariam sem matéria-prima, mas, infelizmente, né, eu acho que, como diz Ariano Suassuna, eu tenho muito essa visão dele comigo, que eu sou otimista, né, eu sou realista, mas eu tenho esperança, mas eu também sou muito realista. Né? Então, assim, vocês terão muita matéria-prima. Dá tempo para mais uma ainda. Vamos para mais uma. Então, essa aqui foi um momento de muita angústia dos professores da cidade do Rio de Janeiro e que representou também para várias cidades, porque o Rio de Janeiro o que acontece no Rio de Janeiro, na cidade, é uma das maiores redes, né, que é a rede municipal do Rio de Janeiro, acaba todo mundo ficando com medo que se conseguiu fazer no Rio de Janeiro, vai conseguir fazer em todos os outros municípios. O pessoal fica preocupado. E aí o prefeito fez o prefeito até popular aqui no Rio de Janeiro, fez uma medida, ou seja, todo mundo parece não tem mais legenda, né? Assim, todo mundo parece estar batendo na educação. E aí ele aumentou, fez um processo de minutagem, que a gente chama de aumentou as horas. O professor dava 50 minutos, né? E ele pegou esses 10 minutos, esses minutos que sobram, e falou assim, não, vocês vão ter que somar esses minutos todos e vai fazer mais 1 hora de aula, não respeitando ganhando a mesma coisa. E aí os professores já estavam exauridos dentro das salas de aula, porque no Rio de Janeiro, né, vocês acompanham os processos de violência que a gente sofre, né, que tem que lidar.
e de abandono da juventude, né, que ficam nas ruas e por aí vai. E é muito difícil de conseguir lidar em várias localidades. E aí os professores começaram a passar mal, a se desesperar pelo fato de ter que dar mais tempo de aula, que realmente significava também eles trocarem de escola, porque aí começa um empurrar o outro, né? O cara que subiu você começa a ter um troca-troca de escola, e o cara está anos na escola. A escola, você precisa entender a realidade da escola, precisa se acostumar. Cada escola é uma escola, não tem jeito. Às vezes o próprio turno da escola já é diferente, imagina outra escola, outra região. E aí os professores estavam expressando como estavam se sentindo exprimidos. E aí a gente saiu essa um pouco mais ácida das nossas tirinhas. A gente não costuma fazer tão assim, mas o momento foi tanto que era espremer o professor como se fosse um suco. Porque essa maldade da prefeitura, né? Olha como são ruins. Estamos mostrando aí, ó, é o sangue que eles estão tirando da gente. Literalmente. Então, muitos professores os professores que faziam dupla regência, né, que é pegar os tempos extras e ganhar para complementar a renda, né, porque já é complicado sobreviver e pagar os boletos. Então, eles estavam, depois dessa atuação do prefeito, eles passaram a trabalhar a mesma quantidade de tempo, só ganhando menos. E muitos outros direitos deles também foram retirados, né, como algumas licenças. Então, peraí, e um ano antes ele tinha falado que não ia tocar nos servidores. Então, isso aí é para mostrar a violência da prefeitura com os servidores. Então, o sangue aí é para mostrar isso, né? E é isso que estão fazendo com os professores do Brasil afora, todo o Brasil, que é espremer deles o máximo que puder para jogar fora. Ele adoeceu, pediu licença, contrata outro. Faz contrato temporário, faz concurso, morreu, não sei o quê, troca outro. É uma lógica. Aqui em Pernambuco, recentemente, veio até uma ordem dizendo que não pode mais ter professor contratado, porque tem tanto professor contratado que, assim, que tem que efetivar, né? Isso me lembrou também uma situação que me marcou muito pessoalmente, numa das palestras que eu fiz sobre inteligência emocional para professores. Logo depois da pandemia, veio uma professora. No final da palestra, as pessoas sempre vêm conversar. Eu gosto muito desse contato, né? No final, porque quando você faz palestra é muita gente, e aí você vê todo mundo, mas ao mesmo tempo não vê ninguém. E eu sempre fico conversando e tal. E aí veio uma professora e disse assim para mim: obrigada por me lembrar que eu também sou gente. Eu vou então só botar. Mariana, vou só botar o último, que essa saiu até no Nexo. Quero ver. Né? Que fala isso que você falou. Professores são descartáveis. Né? É um funcionário de uma secretaria qualquer, né? Preciso de professor de contrato temporário barato. Assim eu posso gastar mais com livros didáticos muito caros, que é o que a contradição que a gente tem visto. Isso. Aí eu posso ajudar, né, um funcionário de supermercado falando: professores descartáveis ficam no final do corredor à direita. Essa chave é bem isso. Não, mas infelizmente é bem isso. É bem isso mesmo. Professores, cartunistas, eu já vou convidar para voltar, temos muito o que falar. Olha, muito, 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 muito obrigada. A você que está nos assistindo, sigam aí o coletivo Educartoon. A gente só conseguiu dar uma amostra aqui, mas professor João Paulo, professor Diego Marinho, muito, muito obrigada pela participação de vocês. Realmente, vocês estão protagonizando um dos grandes momentos na educação, apesar do sistema querendo moer carne e tirar o sangue de todo mundo. Muito obrigada pelo trabalho de vocês e pela disponibilidade de contarem a própria história aqui. Mariana, obrigado, foi um prazer. Espaços como esse são importantes para a gente continuar debatendo, trocando ideias e chegando no pessoal para que a gente consiga continuar refletindo sobre a realidade do ensino. Muito obrigado aí pelo espaço. Mariana, a gente ficou muito feliz de estar aqui com você. Parabéns pelo seu trabalho. E, assim, muito obrigado pelas charges que você já deu para a gente aqui. Vamos chamar. Eu quero ver, eu quero divulgar, viu? Eu quero divulgar, eu quero ver. Muito gente, muito obrigada pelo trabalho de vocês, viu? Vida longa aos projetos. Isso aí. E você que nos assistiu, nos acompanhou até agora, por favor, se tudo isso aqui fez sentido para você, se a educação faz sentido para você, a educação pública, a educação humana, a humanização da educação, a escola humanizada e a escola humanizadora, se isso faz sentido para você,
compartilha esse vídeo com alguém, manda para alguém da sua escola, manda para o seu tio, para o seu primo, para sua tia que é professora, para sua madrinha, para todo mundo. E principalmente, não se esqueça, a escola é um ambiente coletivo, feito por pessoas para outras pessoas. Professores importam. Junte-se a gente, junte-se a nós, todos nós aqui na comunidade Professores Importam. E até a semana que vem, com mais um podcast Professores Protagonistas. Muito, muito obrigada e até a próxima.